E aí, pessoal, estamos começando mais um Steel Podcast. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você que está aí nos assistindo que assinasse o nosso canal, que ativasse as notificações, que desse o seu like e compartilhasse para o máximo de pessoas possível. Aqui, o nosso conhecimento depende de você, a disseminação do conhecimento depende de você. Então, por favor, dê o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas possível. Hoje estamos aqui com uma figura ilustre, um amigo, um professor, um doutor na área de refratários. Eu vou falar o currículo dele aqui primeiro, para depois apresentá-lo. Ele é formado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2006, com mestrado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, e Master Business Administration, MBA, executivo pela Fundação Dom Cabral, professor do curso de Engenharia de Refratários da Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, na PUC, onde ele é meu colega e foi meu professor também, e membro da Comissão Técnica da Equipe de Redução da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, a ABM. Hoje ele está atuando profissionalmente, atuou profissionalmente no Centro de Pesquisa da IRSID. Depois ele vai falar para nós o que é isso, porque eu não sei, mas fica na França, então com certeza é um instituto muito importante, na área de simulação de processo de refino de aço, tendo começado na RHI Magnesita em 2006 como pesquisador e a partir de 2015 foi gerente technical marketing na área de fabricação de gusa e hoje ele está como, deixa eu ver aqui, hoje ele não está mais, hoje ele está como Senior Manager Ironmaking, hoje ele está como Sênior da área de altos fornos, não é isso? Aloísio, seja muito bem-vindo, Aloísio, aqui nos nossos estúdios. Para nós é um prazer enorme receber você aqui. E a gente já vinha conversando um tempo, então seja muito bem-vindo ao nosso estúdio aqui do Steel Podcast. Que isso, João, muito obrigado, né? O prazer é inteiramente nosso, né? Tá aqui, principalmente nesse momento de largada, né? É uma enorme satisfação, recebi com enorme alegria, né? O seu convite estar aqui com você hoje, com toda a equipe, né? A sua estrutura, conhecendo, isso é fantástico. Parabenizar pela iniciativa, você é pioneiro, né? Esse pioneirismo é muito importante e todos nós temos que estar junto com você nesse momento, né? Isso é fantástico. E aí, pela introdução, fico mais feliz ainda e o mais importante é o colega, né? A amizade que a gente tem. Isso é que... Trabalhamos junto, né? Na RHI Magnesita. Exatamente. Durante um período e muito bom, muito bom receber você aqui e só para complementar, antes da gente começar, a gente bateu um papo aqui e uma das coisas que nós acordamos aqui, né, é que seria um bate-papo sem script, sem nada. Tô lendo o currículo dele aqui porque não tem como gravar um currículo desse tamanho, né, mas a gente vai bater um papo aqui bem informal, bem tranquilo, bem leve, para inspirar outras pessoas, os jovens. Esse é o nosso objetivo principal aqui, né? É trazer conhecimento da área da indústria do aço, né? Da área do refratário, que faz parte da indústria, tem uma participação muito direta na indústria do aço, e trazer conhecimento, falar um pouco da sua história, falar um pouco da sua trajetória, como é que foi tudo isso, como é que você... Aqui está falando aqui que você começou... na UFMG, né, com engenharia de metalúrgica. Como é que foi? Conta para nós quem é o Aloísio Simões. Hoje gerente lá da área de alto-fornos da RHI Magnesita. Como é que começou tudo isso, Aloísio? Conta para nós um pouco da sua história. Exatamente, né? Vamos tentar aqui ser bem
contribuir efetivamente, principalmente para essa geração mais nova, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Exatamente. À medida que a gente vai passando os anos profissional, né, na atividade, a gente vê essa necessidade muito grande, né, de atrair, renovar, né, compartilhar o conhecimento e atrair profissionais novos para o nosso segmento, né? Então, sim, contar um pouquinho da história, acho que sempre é válido, querendo ou não, a gente tenta motivar outras pessoas também, porque, querendo ou não, a trajetória que no final acaba dando certo, sim, né? Isso aqui é importante, tanto para todos nós, né? Pois bem, jovem, é isso que você colocou, né? Um resumo bem rápido, né? Assim, tive a oportunidade, eu sou daqui de Belo Horizonte, hoje, né? 44 anos, Belo Horizonte, e aqui em Belo Horizonte a gente tem alguns cursos na área de engenharia, né? Uhum. Que são muito bem conceituados, né? A gente tem a Universidade Federal, curso de metalurgia, curso de engenharia de Minas, né? Sim. São cursos que são a referência a nível global, né? Não tenha dúvida. Minas Gerais é o berço, né? Da mineração, do aço e tudo, do ferro. Exatamente. Então, assim, sempre naquele momento que a gente estava na escolha, na época tinha um vestibular, né? Hoje a minha filha está quase lá, né? Hoje é um pouco diferente, mas na época a gente não tinha tantas alternativas, opções igual hoje. Você tinha basicamente a Universidade Federal, né? A PUC também. Mas aí optamos, né? A gente faz a análise, eu sempre tive uma tendência para a área de exatas, né? Desde o segundo grau. E aí eu optei por fazer, sem muito conhecimento, optei por fazer o curso de engenharia metalúrgica. Mas foi assim, do nada? Ou teve uma motivação assim específica? Eu acho que aquela mania da gente ser muito analítico, né? Aí você começa a analisar as engenharias, opções, e acabou por escolhendo a engenharia metalúrgica naquele momento. E aquele negócio, 18 anos, a gente vem, na medida que foi fazendo o curso, que a gente foi descobrindo, né, entendendo um pouco mais. Uhum. Foi um início de curso para mim bem difícil. Isso é mais para motivar e passar para a turma mais nova que vale a pena persistir, né? Sim. Porque a gente às vezes entra na faculdade muito novo, não tão bem preparado, e ao longo do desenvolvimento do curso foi tudo dando certo, né? Uhum. A gente vai se profissionalizando, né? Você vai mudando de fase, vai se profissionalizando, aí começa a oportunidade de efetivamente começar a trabalhar, fazer os estágios, né? Uhum. Tive a oportunidade, fui muito feliz, acho que sempre fui muito feliz no meu início de carreira, que eu conheci pessoas fantásticas, né? Desde a época que eu fiz o estágio na Mannesmann, né? Uhum. E depois tendo a oportunidade de ingressar na RHI Magnesita, como naquela época era o estagiário de carreira, né? Você tinha um processo de seleção, foram 10 engenheiros selecionados, né? Uhum. A gente falava, né? Naquele momento era Magnesita, né? Empresa familiar. Foram 10 engenheiros selecionados para construir a Magnesita dos 90 anos, naquele momento. Uhum. Era o slogan, né? E a gente entra na indústria, isso é muito comum para o mais jovem quando começa, nos cursos de engenharia, né? Eu, em Magnesita, uma empresa muito grande, a gente percorria várias áreas dentro da empresa. Uhum. Fazia módulos, né? A gente trabalhou na área de controle de qualidade, produção do material refratário. Eu acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho o que é refratário, Vamos falar um pouco, assim. Mas eu falo assim, então no período que você entrou na faculdade, você foi na UFMG, e você cursou a faculdade de engenharia de metalúrgica, né? Certo. E foi na própria faculdade que você conseguiu esse contato, esse estágio na Mannesmann, a Valorec Mannesmann, né? Exatamente. Aqui no Barreiro. No Barreiro, sim, aqui perto de Belo Horizonte, né, do lado, né? E foi dentro da universidade, né? Assim, para deixar, talvez quem está naquele momento de decisão, estiver assistindo, acho que vale a pena, né? Uhum. Detalhar um pouco. Quando a gente está na universidade, é aquele negócio, você se dedica, começa a ter muita oportunidade para desenvolver trabalhos mais acadêmicos, iniciação científica, né? E alguns cursos, principalmente na área de exatas, né? Você tem as empresas muito próximas. Sim. Dentro da universidade, justamente para conseguir renovar, ter profissionais preparados para no futuro vir trabalhar, atuar. Uhum. E a gente consegue, por meio de contatos, naquele momento, conseguir entrar, fazer um estágio na Mannesmann, no Barreiro. Uhum. Para falar a verdade, naquela época já era Valorec Mannesmann, né?
E aí eu fiz o estágio lá e antes até mesmo de concluir o período de estágio, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo na Magnesita para ingressar na Magnesita como um estagiário de carreira. E me conta uma coisa para ver se foi igual aconteceu comigo a primeira vez que eu entrei numa usina siderúrgica. A primeira vez que eu entrei numa usina siderúrgica, eu tive a total certeza de que era aquilo que eu queria para mim, porque eu fiquei maravilhado, vislumbrado com o tamanho dos equipamentos. Eu nunca tinha visto nada daquilo, né? Então, por exemplo, você principalmente, porque eu fiz engenharia de produção, fiz engenharia civil, depois fiz engenharia de produção. Mas você que já veio estudando, né, fazendo o curso de engenharia metalúrgica, que estava diretamente ligado ao processo, quando você entra na Mannesmann e vê tudo aquilo funcionando, né? Como é que foi isso? Como é que foi esse sentimento? Porque os jovens que estão aqui vendo, eles têm a impressão que a gente tem, né, Luiz? Que eles têm uma noção do que é a indústria, mas não sabem exatamente como é que funciona. Quem nunca pisou, né? Quem entra dentro de uma siderúrgica muda o conceito. A gente sempre fala isso, né? Para siderúrgica, né? Primeira vez a gente nunca esquece realmente, né? Porque... Eu não esqueço. A gente fala até qual siderúrgica que foi depois. Então, eu vou te falar o primeiro momento que eu tive um contato com a indústria siderúrgica que é extremamente marcante para mim até hoje, né? Eu lembro, né? A primeira vez não foi quando eu já estava na faculdade, não. Eu lembro, era muito novo, voltando à noite de a gente ficou um dia todo num sítio, a família, né? Eu fui com alguns colegas, eu era muito pequeno, certamente devia ter não mais que 8 anos, né? E a gente voltando à noite, estava passando ali na região do Barreiro, era à noite já estava escuro, né? Aí eu olhei para o lado e eu vi aquela chaminé bonita, né? Olhei tudo iluminado, aquele fogo enorme, né? Eu falei, nossa, aquilo ali, alguém falou, né? Um forno, né? Forno de siderúrgica, era a Mannesmann, né? Passei e vi, aquilo ali me chamou, foi muito marcante para mim, desde aquela época, né? E aí depois, dentro da universidade, que eu tive a oportunidade, nas visitas técnicas, né? Efetivamente, entrar dentro de uma usina siderúrgica. E aí que foi entender, aquilo que eu vi era isso aqui, o alto forno. Então, primeiro contato com o alto forno foi ali com 8 anos de idade, né? Sem saber, mal sabia, né? E realmente é muito impressionante, né? É muito impressionante. A gente conversa internamente, hoje a gente faz muito treinamento, né? A gente tem alunos também na PUC, e eu sempre falo, né? Até hoje, quando eu entro numa usina siderúrgica, vou para uma casa de corrida de alto forno, eu fico muito impressionado. Aí com 20 anos de atuação indo, né? Até hoje a gente impressiona-se muito, né? Pela robustez, pelo tamanho dos equipamentos. E como é que aquilo tudo foi dominado, né? O homem dominou aquilo tudo. Dominou. Né? Eu fico assim, impressionado, a gente gosta, né? Não, bacana. Isso eu vejo porque a primeira vez que eu entrei numa usina siderúrgica, eu fiquei impressionado. Impressionado com o tamanho dos equipamentos, tamanho de panela, alto forno, aquele tamanho. Eu lembro que foi na CSN, foi na CSN. Em 2000. Estava fazendo uma reforma do alto forno. Eu trabalhava na Cerâmica Safran, que virou Safran Engenharia, porque a Cerâmica Safran tinha comprado a Pazec, que era uma empresa de montagem. Sim. E aí virou a Safran Engenharia e eu fui para lá a primeira vez para acompanhar uma obra. Eu não tinha conhecimento nenhum, zero. Eu fui para aprender, fui como aprendiz mesmo. Mas eu fiquei impressionado com o tamanho que é aquele alto forno, né? Eu fiquei impressionado que eu entrei dentro, eu vi aquele tanto de homem pendurado ali, trabalhando, aquela coisa toda. Eu falei, cara, é isso que eu quero para mim. É impressionante. A primeira visita técnica que eu fiz, foi lá na ArcelorMittal Monlevade, né? Também é impressionante, a gente não esquece. Não esquece. E realmente, quando eu procuro enfatizar esses momentos que são marcantes, para as pessoas que estão aqui vendo entenderem o quão grandioso é esse setor da indústria e o quão importante não só para a economia brasileira, mas mundial, né? O setor da indústria do aço, da mineração, tudo, e as empresas como Refratar, que fazem parte de tudo isso,
como que tudo isso é muito importante para o nosso país, para o nosso, Sem dúvida. para o mundo inteiro, né? O tanto que é produzido, a quantidade de aço que é produzido, o tanto que faz com que a economia mundial movimente em cima desse setor. Mas é isso. Então, depois que aí você ficou quanto tempo na Manes, né? Então, na Manes foi uns estágios, em torno de um ano e pouco, né? Uhum. Eu lembro, acho que pegou foi um ano que pegou. E aí a gente teve essa oportunidade de... Eu me lembro do dia que recebi um telefonema da Magnesita, né? Falou, Luiz, você não tem interesse de vir para cá, de fazer o exame, fazer a seleção? Era um estágio? Era um estágio. Era o mesmo programa que está tendo agora? Eu tive uma conversa com a Juliana um tempo atrás, e nós enfatizamos muito aqui inclusive a Juliana foi um exemplo, né, de um funcionário, uma estudante que entrou no programa de estágio da RH Magnesita, e lá ela formou a sua carreira durante 14 anos. Para quem não viu o episódio da Juliana, por favor, entre lá, né? Se inscreva no canal, dê o seu like lá e compartilhe. Mas a Juliana é um exemplo de que ela entrou como estagiária e hoje ela é gerente, né, do setor de comunicação da RH Magnesita e divulgou, enfatizou bem esse programa que está tendo agora. Então você também foi um deles. Exatamente. Você entrou como estagiário. Exatamente, né? Assim, o estágio, né, pessoal, principalmente para os mais novos, é muito importante, né? É o primeiro contato que efetivamente o mais jovem tem ali de começar a sua profissionalização. Eu vejo assim, né? É aonde que efetivamente vai sair daquele ambiente talvez mais acadêmico, né, para quem está numa universidade, né, e efetivamente ver como é que é uma demanda um pouco diferente, né, do ambiente corporativo, né, em relação ao ambiente acadêmico, né. E tudo começa exatamente na seleção, igual tá o programa que a gente está tendo agora, né, RH Magnesita, né. Sim. Tudo começa na seleção. A seleção, acho, para o estágio, eu acho que é uma grande oportunidade também. Não necessariamente você tem que passar, porque outras oportunidades surgirão, não tenha dúvida. Sim. Mas é ali que a pessoa, o jovem, começa a se moldar, né? E tudo é muito importante, né? Todas as experiências, né? Ajuda muito pro profissional. E foi um programa mais ou menos parecido. Iriam selecionar 10 profissionais que estavam para se formar, que estavam nos últimos períodos do curso de engenharia. E a partir do 8º, né? E você concorria naquela época com quem estava quase formando e quem já era recém-formado. Quem já era recém-formado, né, entrava como trainee, e o estagiário, depois que formava, passaria um ano como trainee. Era isso, né? Então, como meu estágio na Manes estava quase acabando e fui convidado, e só para você ter ideia, né, eu dei muita sorte no início de carreira, né? Porque me ligaram, eu lembro, a ligação do RH até hoje. Aí falou, Luiz, você vir aqui fazer um estágio, carreira na Magnesita, né? Falei, puxa vida, Magnesita produz refratário, né? É a mesma pergunta que a grande maioria das pessoas fazem, né? Sim. O que é o refratário, né? O que é refratário? Aí foi mais uma decisão estratégica de terminar um estágio e ter a oportunidade de começar outro. Um outro com a perspectiva melhor de continuar dentro da empresa depois que concluísse o curso, né? Então, acabei tendo a seleção, foi muito legal, aquelas dinâmicas, né? Hoje acho que é tudo muito parecido também, você passa por entrevista, aquela oportunidade de se mostrar, se apresentar, né? E acabou que a gente foi selecionado e comecei. E depois que eu entrei para a Magnesita, que efetivamente eu fui... Você foi conhecer o que é o refratário. Você sabe que a minha história é um pouco parecida com a sua. Mas comigo foi na Cerâmica Safran. Eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte. Eu estava fazendo engenharia civil na FUMEC. E estava procurando emprego. Eu precisava trabalhar para pagar os meus estudos. E aí, eu não sei porquê, mas meu nome estava no Cine. Ah, sim. No programa de estágios lá e tal. E aí, Cine é um banco de dados, né? Para quem não conhecia. Para quem não conhece, Cine é um banco de dados. Assim, né? Vamos explicar. É um banco de dados de alunos que estão profissionais, que estão procurando estágio ou emprego ou oportunidade para trabalhar. E eu estava precisando. E aí
eu não sei se você conheceu ele, o Jesus Marinho, que era gerente da Cerâmica Safran. Da Safran. Ele me ligou e falou, olha, eu tô com o seu currículo aqui e você quer vir trabalhar na Cerâmica Safran? Aí não, você quer vir trabalhar? Não, você quer vir fazer uma entrevista na Cerâmica Safran? Aí eu quero, lógico. E aí eu entrei na internet na época, né? Para ver o que era Cerâmica Safran e tava lá escrito refratários. Na hora veio na minha cabeça alguma panela, vidro, alguma coisa assim para assar. Não imaginava. E na seleção, na entrevista, Sim. a primeira pergunta que ele me fez, você sabe o que é refratário? Eu não faço a mínima ideia. Aí ele falou assim, então você está contratado porque eu quero um cara que não saiba, porque eu quero te moldar, eu quero te ensinar passo a passo o que é o refratário para você trabalhar moldado naquilo que eu quero. E aí acabou. Aí tô aqui até hoje. Ótimo, a gente apaixona, né? Não tem jeito, né? Então foi parecido. Mas aí você entrou, quando você entrou na RH, era Magnesita, Era Magnesita. Né? Quando você entrou na Magnesita, você entrou em qual setor? Já então, tinha aquela rotatividade já rápida assim, ou foi, você foi andando lá dentro? Como é que foi? Deixa eu interromper. Esses programas são muito bem estruturados normalmente, né? Então, desde aquela época, você tinha um acompanhamento muito próximo ali do RH. Uhum. Você tinha um tutor, né, que te acompanha do RH. E a cada 3, 4 meses você rodava distintos setores da empresa, fazendo algum projeto, conduzindo algum projeto aplicativo. Que bacana. No final do projeto, se apresentava para uma banca de gestores, né? Uhum. Você tinha um tutor ali do RH, um tutor da área que você estava atuando, desenvolvia um projeto rapidamente dentro daquele período, né? Sim. Tudo muito bem planejado, monitorado. Fazia apresentação e depois recebia outra atividade. E você ficava no período do estágio e trainee, o trainee era até 1 ano, fazendo essa rotatividade, praticamente um job rotation, né? Uhum. E depois disso, junto com o RH, que negócio, casava, né? O seu perfil, com o que você gostou mais, com qual área você teve uma melhor entrega, né? Casava para ver qual área efetivamente você ia atuar como engenheiro. Sim. Então, normalmente os estágios, acho que, de uma maneira geral, são estruturados ainda desta forma, né? Uhum. Você tem essas oportunidades. E, de novo, uma vez dentro da empresa, você se mostra para diversas pessoas, diversas áreas, conhece diversos profissionais, né? E é muito comum, fica muito evidente quando você tem mais afinidade com um determinado setor, né? E aí eu percorri algumas áreas. Eu me recordo que eu caí não vou entrar tanto em detalhe que não precisa, mas eu caí num determinado projeto. Nossa senhora, esse projeto não tá legal, né? E na universidade também, fazendo iniciação científica, e foi um momento ali que eu não estava tão assim animado. Acontece também, mas aí a gente, junto com alguns colegas, um programa que a Universidade Federal tinha, ele estava muito no início, apareceu a oportunidade de fazer um trabalho, um estágio, num centro de pesquisa lá na França. É um centro de pesquisa da ArcelorMittal. Uhum. Foi o que eu mencionei aqui. O IRCID, antigo. IRSID. O que significa? O que é? É o antigo IRCID. Hoje ele chama ArcelorMittal Research, se eu não estiver enganado. Sim. Então aquilo foi por volta de 2004. Foi uma turma na minha frente. Ficávamos lá em torno de 6 meses, um pouco mais, se fosse necessário. Então foi uma turma de colegas primeiro, e logo depois foi eu e mais 2 colegas. Isso onde? Em Marselha? Em Metz, a cidade de Lézières-les-Metz. Ali muito próximo a Estrasburgo, ali é nordeste da França. Divisa quase, muito próximo da divisa com a Alemanha. Com a Alemanha. Tem um centro de pesquisa extremamente renomado da ArcelorMittal lá, que é esse antigo IRCID, né? Na área de siderúrgica, né, principalmente. E aquilo tudo era, naquele momento, era 2004, né? Era muito novo, tudo muito diferente. Puxa vida, não existia esse negócio de WhatsApp, né? Celular era o máximo jogo da cobrinha, né? Era o mais moderno de todos, né? O StarTAC lá, sei lá. Exatamente. O BIP, era o máximo, né? Então, a universidade tinha um professor do departamento de engenharia metalúrgica que fez esse link com
com esse centro de pesquisa. E aí, naquela época, você tinha até mais vaga, mais oportunidade do que candidato, né? Porque tudo era muito novo, né? Diferente. Uhum. Então, foi um grupo de colegas, eles voltaram, depois foi eu e mais dois, como eu falei. Aí eu estava aqui na Magnesita, aquela correria para aprender um mínimo de francês, né? O mínimo, né? E aí eu e mais os dois colegas fomos. Foi a minha primeira viagem de avião naquele momento, nunca então tinha viajado de avião, né? E aí a gente foi para a França, chegamos lá e foi interessante. Eu lembro o primeiro momento que eu cheguei lá, a viagem longa, né? Difícil. Aí você chega em Paris, tem que pegar o trem, 3 horas de trem para chegar na cidade. Chegamos lá na cidade, lugar no alojamento. Aí que eu me deparei que a gente ia comer, ia pedir o almoço, o jantar que tinha. Aí que eu lembrei que eu tinha que ter aprendido a falar minimamente o francês, né? Nem o inglês não adiantava, não. Não era comum, né, gente? A gente não... Foi uma época antes dessas oportunidades que tiveram aqui no Brasil, no país, Sim. de ter os intercâmbios, né? Sim. As universidades mandam aluno para outras Sim. universidades para desenvolver inglês, outras línguas, né? Culturalmente, né? Então isso foi antes. E aí eu lembrei, falei, puxa vida, a gente tinha que ter aprendido, me deu um desespero. Como é que nós vamos pedir comida aqui, né? E aí eu olhei para os meus dois colegas, na hora que eu olhei, eu achei que eu estava desesperado. Aí na hora que eu olhei e vi os dois, eu fiquei tranquilo. Que eles estavam... eles estavam, né, um pouco mais aflitos que eu, né? E aí, foi um trabalho que a gente desenvolveu, foi uma experiência muito interessante, né? Fora do país, igual eu falei, primeira viagem de avião, né? Então, é o primeiro contato com outra cultura. Naquele momento foi algo muito enriquecedor. Hoje eu acho que o jovem passa por isso também, mas de uma forma um pouco mais nova, né? Hoje, com 15, 16 anos ou até antes, é mais comum as viagens, né, internacionais, obviamente. Hoje tem mais acesso, né? Antes era uma coisa muito difícil. Muito difícil, né? A própria internet, tudo, obviamente. E aí, eu tive que pedir licença, eu saí do meu estágio de Magnesita, fui para lá, e uma semana antes de voltar, estava vencendo o estágio na França, a RHI, na época era Magnesita ainda, entrou em contato comigo, perguntando, né, Aloysio, onde você tá, né? Você sumiu, né? Como é que tá aí na França, que eu tinha falado que eu ia para lá, né? Sim. Quando você voltar, entra em contato com a gente. Aí eu tive a oportunidade de retomar o estágio na Magnesita quando eu retornei. Então essa ida para a França, lá para o IRCID, não foi através da Magnesita, não? Não, foi através de um programa com a Universidade Federal de Minas Gerais. Entendi. Exatamente. E aí você voltou. Quando você voltou da França? Voltei, obviamente que o programa na França a princípio, quando você voltava, pelo fato do Centro de Pesquisa na França pertencer à ArcelorMittal, o grupo ArcelorMittal, foi até na época da aquisição do Mittal pela Arcelor, quando eu estava lá. Certo. Você meio que tinha uma oportunidade, quando retornasse, de ingressar em alguma usina, começar o trabalho em alguma usina do grupo ArcelorMittal. Isso foi em que época? Isso foi em 2005, no retorno. 2005, foi quando era a Arcelor comprou as Belgas, aí era a Arcelor, depois virou a ArcelorMittal. Acho que foi no final de 2004, segundo semestre de 2004, que virou a ArcelorMittal. E aí, João, então quando eu voltei para Magnesita, no meu estágio, mas eu estava praticamente em vias de formar, e aí as outras empresas da ArcelorMittal tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas para atuar. E aí eu consegui uma oportunidade, né, de depois de formar, atuar na época lá em Tubarão, na ArcelorMittal Tubarão. Ah, sim. Então já era ArcelorMittal, já tinha comprado a CST. Quando eu voltei, sim. Na ida era CST. Quando eu voltei, já era ArcelorMittal. E aí eles falaram, Luiz, você está aprovado, tem essa oportunidade aqui para você teve experiência na França, é muito importante para a gente, você conhece o pessoal lá, e a gente tem interesse, né, verifica o que é melhor, o que você quer também, né? Aí eu voltei de Vitória, pensei bem, né?
E na magnesita, né? É que negócio, quem mexe com refratário cai em certas armadilhas invisíveis, né? Aham. Eu não sei Eu se sei é o muito cheiro. bem o que você tá falando. Eu não sei se é o cheiro do ligante, o que é. Fato é É. que eu voltei e pensei, a gente põe a cabeça no travesseiro, né? Aí eu falei, não quero sair da magnesita, né? Tudo bem que tem uma empresa siderúrgica muito grande, muito interessante, mas a gente já tinha uma afinidade muito grande pelo universo do refratário, né? Sim. E naquele momento, quando eu voltei, eu tive a oportunidade de seguir a minha atuação, dar sequência à minha carreira no centro de pesquisa da RH, da Magnesita na época. Uhum. E é um centro de pesquisa, ele é muito renomado. A empresa investia muito na formação dos pesquisadores. É referência, né? Porque assim, a gente não existe um engenheiro refratarista. E você tem que formar o refratarista. Uhum. E o centro de pesquisa da Magnesita sempre foi ali o celeiro de formação de Sim, refrataristas, sim. né? Formação técnica, efetivamente, com muita Sim. profundidade. Eu voltei, fui atuar no centro de pesquisa e desde então fiquei lá por praticamente 10 anos. No centro de pesquisa da RH Magnesita, eu atuei com produtos refratários para a área de redução. Uhum. Tive a oportunidade, assim, de novo, né? Muita sorte. A gente sempre tem que contar um pouquinho com a sorte, né, Jovem? Sim. Então, essas pessoas que eu conheci, interagi, são pessoas fantásticas, né? Uhum. Não vou citar nome, porque são tantas Se faltar pessoas, alguém, né? vai ficar... Seria muita injustiça da minha parte, né? Mas, assim, profissionais sêniores, espetaculares, né? Todos, a minha formação, eu sempre tive ao lado desse tipo de profissional. Uhum. Em torno de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, como pesquisador da Magnesita, eu tive a oportunidade de fazer meu curso de mestrado na Universidade de São Carlos, com total apoio da Magnesita na época, né? Sendo que lá na Universidade de São Carlos, Departamento de Engenharia de Materiais, né? Onde eu fiz o mestrado, é um departamento mundialmente conhecido. Sim. Né, conceito nota máxima na CAPES, né? Fiz o meu curso de mestrado junto com o professor Vitor Pandolfelli, né, que é uma referência mundial na área, né? E com total apoio, né, assim, da Magnesita. Falou, não, Luiz, vai lá, você tem que se formar. Muito bom. Isso é muito rico, né? Foi muito importante. A empresa apoiar o colaborador, os funcionários, para estar sempre crescendo, sempre aprimorando, sempre melhorando, né? Exatamente. E assim, isso passa de um para o outro, né? Então hoje, esse cuidado que eu recebi no meu início de carreira, né? A gente faz questão de ter também esse mesmo cuidado quando a gente recebe os jovens profissionais para trabalhar com a gente, né? A gente tem que ter essa atenção na formação, entender, né? Ver o que é melhor ajudar o jovem no início de atuação. E quando é que foi que você fez esse mestrado lá na UFSCar, né? UFSCar. Então, às vezes eu me erro nas datas, eu acho com a data com convicção, mas deve ter sido em torno de 2010, ó. Deve ter sido nessa época. Foi mais ou menos nessa época. Aí, como eu falei, atuei praticamente 10 anos no centro de pesquisa, sempre voltado para o mercado da área de redução dos nossos clientes, né? Desenvolvendo produtos refratários para alto forno, né? Principalmente alto forno. Transporte de guas, os equipamentos da área de redução, né? E dentro desse período na RHI, na Magnesita, a gente passou por um processo de aquisição, um grupo nos adquiriu, então a gente teve a oportunidade profissionalmente, foi praticamente como se fosse um outro emprego, que o controle da empresa passou para saiu daquele viés familiar e foi para um grupo financeiro fazer a nossa gestão. Que foi o grupo GP, exatamente. E dentro dessa nova gestão, a empresa começou a se efetivamente transformar-se numa empresa mais globalizada, porque a gente teve a oportunidade naquele momento a Magnesita ainda adquiriu empresas referências na área de refratário
unidades em outras geografias, como na América do Norte e na Europa. Né? Então ali a gente começou a globalizar. Bom, então a RHI Magnesita foi incorporada pelo Grupo GP, foi um momento que a empresa efetivamente começou o processo de globalização, assim, atuar em outras geografias, porque a gente passou a adquirir outras plantas na América do Norte, plantas na Europa, né? Então, efetivamente, a empresa globalizou e a gente começou a interagir mais com outras culturas, outros cenários, né? Começou um processo de enriquecimento muito grande ali pra gente do ponto de vista técnico. Sim. Muita troca de informação, conhecer muitos cenários e não só ficar inserido no contexto da América do Sul. Né? Isso foi muito interessante aquele momento. E posteriormente, por volta do ano de 2015, né? Eu tive a oportunidade de passar por mais um processo ali de job rotation, vamos falar assim, e assumir uma posição dentro do nosso departamento de atendimento a cliente, que a gente chama lá de assistência técnica. Sim. Né? E com aquela bagagem mais conceitual que eu adquiri em termos de produto refratário, né? Sim. Eu ia ter uma oportunidade de efetivamente levar esse conhecimento para os clientes de uma maneira muito mais aplicada. Sim. E a gente começou o trabalho, né? Sempre, de novo, atuando na área de redução, altos fornos, né? E foi muito enriquecedor. A gente fazia o atendimento de alguns clientes diretamente, era responsável por esse atendimento. E eu entendo que foi um momento que a gente teve a complementação da minha formação, né? Nesse período também, a gente passou por mais uma mudança de controle, né, de grupo acionário, onde a gente foi adquirido pela outra empresa de refratário que naquela época se chamava RHI, por isso que eu, obviamente, em vez de se tornar RHI Magnesita, né? E eu estava nessa área, né, de atendimento a clientes, ajudando cada vez mais a estruturar a nossa equipe para atender os clientes uma equipe para atender os clientes na área de redução. A gente era um time menor, né? E esse time foi aumentando com o tempo. Hoje é um time muito mais estruturado. E foi muito interessante que a gente foi adquirido por uma empresa já do segmento, né, de refratário, não era mais um grupo financeiro, vamos falar assim, então veio com outro viés, né? Quando a gente passou pela aquisição do grupo financeiro foi muito bom para nos ajudar nessa parte de mais dinamismo, ter um viés de business, de negócio muito grande. Sim. Uma visão financeira muito interessante. E agora a gente vivendo esse novo momento, onde uma empresa de refratário nos adquiriu e a gente está com um viés tecnológico muito agudo. Efetivamente, é uma empresa hoje muito grande, né, uma empresa global, trabalhando efetivamente na construção de soluções para os clientes. Né? E quando a gente fala soluções refratárias para o cliente, no primeiro momento, a forma como a gente fala, mas a gente sempre está vendo todo o processo dos clientes. É atender as demandas que os clientes têm. E isso isso é muito... Essas demandas hoje são muito dinâmicas, né, Jó? Você vê, até alguns anos atrás, mal se falava em preservação ambiental. Isso mudou completamente. Né? A gente fala-se muito em sustentabilidade, a gente tem que trabalhar com esse viés hoje. Sim. Então, olha só, o engenheiro lá atrás, aquela formação bem técnica, né, especializando-se em refratário, hoje com uma conscientização de trabalhar para atendimento aos clientes com viés muito agudo em preservação, em sustentabilidade, em segurança. Então, assim, isso hoje é o que a gente tem de mais importante. Nossos projetos sempre tem um viés agudo para essas áreas, para atender as demandas dos clientes. Sustentabilidade, sim, obviamente, performance, isso está no sangue da RHI Magnesita, dos profissionais, né? Os produtos têm que dar performance, tem que ter apresentar um diferencial, porque necessariamente isso contribui com as demandas do cliente. Menos refratário que você tem que usar. E o refratário que você usou também, você tem que depois, é importante ter a engenharia reversa para reaproveitar o que sobrou. Sim. O que voltou. Você beneficia aquilo e reutiliza aquilo. Reciclar. Isso é a reciclagem.
Sempre falando aqui de uma maneira bem geral, né? Mas basicamente essa é a forma com a qual hoje a gente atua. Os profissionais da área de siderurgia, eu acho que como um todo atuam, né? Eu acho muito importante falar disso, nós falamos disso em outros episódios anteriores, que é conscientizar, né? E explicar para todos os nossos telespectadores, todos os nossos seguidores aqui, de como que com esse setor da indústria, principalmente, nós estamos falando aqui do setor refratário, o compromisso que essas empresas têm com o meio ambiente. Né? Porque as pessoas que não têm conhecimento, as pessoas que não sabem o que acontece nesse setor, elas veem o setor do aço, veem o setor siderúrgico, veem o setor que trabalha para que isso aconteça, tipo, como por exemplo, as empresas de refratário, como empresas que poluem. E não é nada disso. Não, de forma alguma. Não é nada disso. Eu tenho para dizer que essas empresas elas têm muito mais compromisso com o meio ambiente, com o impacto ambiental que elas geram, mas só que o que elas fazem para amenizar esse impacto é bem maior do que outros setores. Sem dúvida. Bem maior do que os outros setores. Sem dúvida. Porque o compromisso que essas empresas têm com o ambiente é muito grande. Então, é importante você falar isso. Desculpa te cortar. Não, eu só tomei você, nesse período que a RHI comprou a Magnesita, você estava como gerente da área de assistência técnica. Naquele momento, eu era um engenheiro, assistente técnico, e aí a gente teve a oportunidade, naquele momento, a oportunidade, dentro da assistência técnica, dividir ela em algumas gerências, e eu assumi a responsabilidade da gerência da área de redução. Sim. Né, naquele momento. Nós temos uma equipe, um time, né, para atendimento aos clientes. É um trabalho muito dinâmico, porque a nossa equipe ela é responsável, né? Acho que é importante detalhar isso, porque mostra esse dinamismo, né? Acho que o jovem isso atrai muito. A gente tem um viés muito importante dentro da empresa, que é ser as pontes. Nós somos as pontes técnicas, né? A gente entende, vê a aplicação dos nossos produtos nos clientes, identifica oportunidades de melhoria. Se a gente consegue implementar de imediato, implementa. Às vezes é muito comum você ter que customizar uma solução. Você constrói soluções para clientes específicos com apoio de diversas áreas dentro da empresa, com apoio da área de pesquisa e desenvolvimento, com a parte de engenharia de produção de processo da nossa empresa. E sempre com apoio também junto com a área de vendas. Então, se o assistente técnico ele atua em diversas áreas dentro da empresa, dentro dos clientes, justamente para poder customizar essas soluções. O nosso mercado como um todo, isso é todas as empresas que atuam aqui no mercado, vamos falar da América do Sul, né? Os nossos clientes, todas as empresas de refratário, o cliente nos demanda, o mercado tem uma característica, o cliente nos demanda soluções customizadas. Não existe a solução padrão para tudo. Sim. Com esse intuito de sempre maximizar a performance, atender demandas específicas, todos os fornecedores têm que ter esse viés de customização da solução. É uma característica do mercado aqui da América do Sul. E hoje você, desde aquela época, então, você está na área da redução. Você nunca saiu mais da área da redução, né? Basicamente, a maior atuação minha foi na área de redução. Tanto é que você é o professor né, de redução, é a referência no Brasil e no mundo nessa área de altos fornos, né, de redução, com regeneradores e tudo. Mas Aloysio, é uma pergunta que eu tenho para você. O que vocês, principalmente a RHI Magnesita, o que vocês veem de tendência para esse mercado de redução, as perspectivas, desafios tecnológicos? Eu sei que vocês estão desenvolvendo aí um scanner para fazer como é que fala? Fazer uma varredura, escanear mesmo dentro do alto forno. Isso é inovação, isso não existe, nunca existiu. Exatamente. Vocês estão trazendo isso aí de primeira mão, como é que é isso?
nós estamos falando de refratário aqui, né, pessoal? Aí, assim, né, aí parece, assim, é algo, o refratário existe desde a idade da pedra, né? Existe, né? Existe, basicamente, é mais ou menos desde aquele conceito lá. Aquele da Índia lá, daquele Pilar de Delhi, né? Você gosta. Eu fui lá, lembra? Ali foi um dos primeiros aços, objeto de ferro fundido que o homem efetivamente conseguiu manipular, né? Pelo tamanho, Pilar de Delhi, né? Um registro. Até difícil saber a data dele, né? Eu aprendi 2000, 3000 anos antes de Cristo. Com o meu professor aqui. E um detalhe, tadinho, são vários especialistas, tem no Brasil na área de redução também, né? São inúmeros, né? O jovem é um deles, principal referência em regenerador. Somos colegas nisso aí, né? Somos. Mas o que é muito interessante, pessoal, nos últimos anos principalmente, né? Com esse viés de atender, customizar soluções, atender demandas específicas dos clientes, né? Isso exigiu das empresas, né? Eu coloco muita experiência que eu vivo dentro da Enregue Magnesita, construir soluções que vão muito além do produto refratário em si, do ajuste do produto refratário, né? Uhum. Então, hoje a gente trabalha muito com... É muito dinâmico o nosso trabalho, a gente conta com o apoio e a parceria de outros segmentos para a gente construir essas soluções mais customizadas. Exemplo é o que você deu de escaneamento a laser. Uhum. A gente não é especialista em scan, né? Mal sabemos, mas isso é uma ferramenta que existe para de inúmeras aplicações. Basicamente é um equipamento, é um scan, é um laser, que você, né, um infravermelho, vamos interpretar dessa forma. Você, com parceria dessas empresas que fornecem esses equipamentos, a gente usa esses equipamentos hoje para fazer a inspeção do nosso refratário. O refratário que é usado no revestimento dos fornos como um todo, ele entra em contato com o metal fundido, então ele desgasta-se com o tempo. É para medir perfil de desgaste. Exatamente. Então, com o tempo, você tem a oportunidade de fazer a inspeção do refratário. Imagina fazer a inspeção de um refratário a quente. Está lá no seu remanescente acima de 1000 graus de temperatura. Sim. Em alguns casos. Então, para você até chegar perto, a própria radiação é difícil. Você nunca tinha um método de medida preciso. Sim. As medidas manuais ali não eram muito precisas, né? Com hastes que você fazia. A gente usa muito hoje ainda a temperatura de termopar, né? É uma forma indireta de medir. Não é direta. Não é direta. Então, você não tem uma forma direta, precisa de medir. Foi implementado, por exemplo, a gente vê o que é o desenvolvimento tecnológico na área de refratário. Foi implementado o escaneamento a laser, que é um equipamento que você coloca, o remanescente refratário pode estar a temperatura, pode estar rubro, né, 1200 graus, que você mapeia aquele desgaste com uma precisão, assim, com uma precisão muito grande, né, hiper preciso, com muito detalhe, e você varre todo o revestimento dos fornos, do refratário do forno. Você tem uma leitura com altíssima precisão, né? Isso é muito interessante. E você começa a implementar para fazer inspeção de refratário para vários equipamentos. Olha só que interessante, você não expõe mais o trabalhador numa condição insalubre, numa condição de risco, de exposição de alta temperatura. Você coloca um scan aqui, ele tem leitura, dependendo do scan, de até 70 metros de distância. Se ele E como é que ele consegue escanear dentro de um alto forno? Então, cada equipamento da siderúrgica, você vai ter uma estratégia específica de como introduzir o scan, qual a condição que ele pode estar exposto. Que o de panela, o de convertedor, a gente conhece bem. Exato, o princípio é muito parecido. Só que o de panela e convertedor são scans que, vamos falar assim, fixos. Eles usam as referências sempre fixas. Certo. Hoje, o que foi desenvolvido mais recentemente são esses móveis, né? Você pode pegar o scan, o equipamento, uma caixa, leva para um lugar, escaneia ali, leva para outro. Ele usa as referências todas, o ambiente externo para ser como referência. Como se fosse uma estação total, por exemplo. Exatamente. E o que é o mais interessante, que a gente já vislumbrou lá atrás, a gente viu o potencial dessa ferramenta para medir com precisão o remanescente dos equipamentos siderúrgicos, o remanescente refratário. E a partir do momento que você tem um banco de dados do desgaste do refratário,
A partir do momento que você sabe qual foi a condição que aquele refratário trabalhou, como é que foi a temperatura, como é que foi a característica da escória que ficou interagindo naquele refratário. Você tem esse banco de dados grande, tendo toda essa informação, com apoio também de profissionais de outras áreas, como cientistas de dados, junto com profissionais que entendem da parte metalúrgica, a gente hoje consegue construir modelos preditivos do desgaste. Então, quando você tem um refratário lá num forno operando, você consegue prever como é que está aquele desgaste em função de todo esse banco de dados. Que ele vai escaneando ao longo do tempo. Ele vai escaneando ao longo do tempo. E aí ele cria um banco de dados. Você tem um banco de dados e com uma correlação, com uma assertividade muito, muito grande, eu diria assim. Tem equipamentos, por exemplo, que até então a gente não tinha esses modelos preditivos. Vamos falar da minha área, um canal de corrida de alto forno. Quando ele chega, um exemplo, mais ou menos 70% da campanha prevista no início, você começa a usar o modelo de previsibilidade, eles falam com 90% de precisão até quando você pode operar com aquele canal sem que ele fure o refratário, sem que você leve o refratário no limite. Você entendeu que legal? Como é que é o estágio que a gente está hoje? Então, isso nós estamos falando só... nós não estamos falando do permanente, nós estamos falando só do trabalho. Só o material de trabalho. Olha que legal, jovem. Como é que a gente sempre está trazendo aqui para o jovem, que esse é o objetivo nosso, né? A formação que a gente teve de engenharia lá em 2000 e pouco, né? Hoje a gente tem que ter uma formação muito maior, muito mais abrangente. Você tem que ter um dinamismo muito grande, porque existem todas essas ferramentas que você tem que saber usar e colocar em prática para gerar solução, efetivamente. Eu acho muito interessante isso que você está abordando aqui, até para trazer para os jovens, até para trazer para os jovens que estão aí, que não conhecem o setor, que estão na iminência de se ingressar em alguma profissão, o quão tecnológico, o quão inovador é esse setor, né? Porque hoje a gente vê uma tendência muito grande dessas novas gerações, eu conversei isso muito com o Gunter também, de estar entrando nessa área digital, tudo é digital, tudo é tecnológico e é mais fácil aqui, vou entrar no setor da indústria, isso é muito arcaico, isso é muito antigo, isso é muito coisa que não existe mais. Não, a tecnologia, a indústria hoje, né, não só a do refratário, mas a do aço, que é o nosso tema principal aqui, ela é muito tecnológica. Isso que você acabou de dizer é inovador, né? Então, assim, esse setor da indústria, ele não é só a produção do aço, a produção do refratário, o ferro gusa saindo ali, aquele fogo queimando, não. Tem muita tecnologia envolvida. Né, você, antes da gente começar o bate-papo aqui, você falou sobre as inúmeras tecnologias que o setor do refratário, a RHI Magnesita, vem desenvolvendo para estar atendendo, né, todos os clientes, não só no aço, mas de todos o setor da indústria que usa o refratário, né? Nós estamos falando de cimento, nós estamos falando de alumínio, nós estamos falando de uma série de... Mas isso é muito importante até para os jovens entender, né? Exatamente. O que tem de tecnologia envolvida nisso. E é muito legal porque é um constante aprendizado, e você aprende, desenvolve e aplica. Isso é muito legal. A gente vive isso o tempo todo. Olha só, eu dei um exemplo aqui desses modelos preditivos, até antes efetivamente deles serem construídos, né? Os dados existiam, você tinha tudo digitalizado já, mas você passava isso por um cientista de dados, vamos falar assim, uma pessoa que entende de data analítico, o que for, e se você não tiver junto, entendendo o que ele está fazendo, ajudando ele a interpretar, também não adianta muita coisa. Você tem que complementar o conhecimento dele e o seu também, porque você pega os dados, deixa só no cientista de dados para trabalhar, ele chega a soluções triviais, né? Eu lembro, conversando muito com o Vitor Pandolfetti, chega de soluções, a temperatura desgasta rápido o refratário. Isso é meio que óbvio. Então, por isso você tem que
integrar efetivamente. Você tem que ter conhecimento do processo do cliente, processo siderúrgico. Hoje, mais que nunca, você tem que compreender essa parte de ciência de dados também. Sim. Senão você usa dados equivocados para construir seus modelos, né? Sim. Então, assim, é muito abrangente, é muito legal, é desafiador o tempo todo. O tempo todo, todos nós hoje, profissionais da indústria, a gente tem a oportunidade de desenvolver, crescer, tem que estudar. Tem que estudar muito. Bom, antes da gente entrar nas considerações finais, que eu gostaria muito que você deixasse suas dicas, deixasse o seu parecer para os jovens, né, que estão a se ingressar aí, qual é a dica que você daria para eles? Mas antes disso, eu gostaria de parabenizar você pelo livro, né? Nós temos um livro escrito, um dos autores, né, é o professor Aloysio, a série dos 3 livros sobre refratário, é uma série inédita, nunca foi feita uma obra com tanta abrangência, com tanto detalhe, com tantas pessoas envolvidas, 48 autores, né? Um deles é o nosso professor Aloysio, coordenada por nosso professor Alamar. Nosso mestre. Nosso mestre Alamar, que conversou com a gente aqui também. E queria te dar os parabéns pela sua contribuição no livro aqui. Tem uma disciplina que é Altos Fornos, redução, a parte de redução toda dedicada. O Aloysio escreveu aqui, contribuiu para essa série de livros, e gostaria de que você deixasse aqui uma dedicatória para mim, viu? Vou deixar aqui para depois você fazer. E parabéns pela obra que foi feita, foi muito, eu lembro, foi uma iniciativa muito importante para o mundo acadêmico, né? Para conhecimento dessa área de refratários. E foi um desafio grande e nós conseguimos, né? Foi bacana. Então, isso tem que dar o parabéns mesmo, né? Isso é um mínimo, né? A gente tem que tem que ressaltar, tem um espaço para comentar bastante do livro. Uhum. Não tem um material como esse aqui na literatura no Brasil, não tem. A iniciativa da ABM foi, assim, excepcional. A ABM está... Parabéns no apoio que ela deu, apoiou todo o tempo, né? É um livro assim riquíssimo, assim, a iniciativa da BM fantástica e do Alamar, né? Assim, a gente tem que ressaltar que o Alamar coordenou todo esse trabalho, né? Da parte técnica, elaboração, e assim, são profissionais, são diversos autores, né? Com profissionais extremamente, autores extremamente experientes. Uhum. Você está da mesma forma de parabéns, você também é autor, né, João? Tem lá uma contribuição pequena. Não, uma contribuição significativa, importante. E assim, no capítulo que a gente participou, tem que fazer ressalva também, compartilhar os parabéns junto com meus colegas, o Vitor Domiciliano e o Tomás Moreira, e o Humberto Bassalo também, que a gente participou, todos tiveram a sua contribuição. E é um livro, gente, onde efetivamente foi consolidado ali conhecimento prático, né? Uhum. Isso é riquíssimo. Não é teoria. É teoria com uma prática muito grande, né? Então, assim, os principais profissionais em cada área tá aí como autor do livro, né? Eu estou procurando aqui, a parte... Qual capítulo é? Você lembra? O número é a parte de massa de tamponamento e canal de corrida, de alto forno. Tá. Então é o Vitor Domiciano, que é pesquisador da RH Magnesito. E o Tomás Moreira, também pesquisador. E Humberto Bassalo, que foi um dos grandes formadores que nós tivemos. Aí me formou. Fazer a dedicatória para nós. É um prazer. Mas, mais uma vez, parabéns não só para você, mas para o Alamar, para a ABM, né? Foi uma iniciativa excepcional. 3 livros completos falando de toda a cadeia produtiva do aço e todo o refratário que é usado na produção do aço, né? Maravilhosa. É uma obra inédita, nunca escrita antes. Nada, no Brasil não tem nada parecido e no mundo não tem.
Não tem, por causa do conhecimento prático, que todo mundo, de certa forma, em todos os capítulos conseguiram colocar. Muitos colegas meus lá de fora me perguntaram se vai ter a versão em inglês. Eu falei assim, é um próximo desafio, podemos encarar aí, vamos ver. Traduzir tudo isso. Mas, Aloysio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria que você encerrasse dando uma dica para os jovens, dando uma dica para quem está ingressando agora. A RHI Magnesita tem não só esse estágio que nós falamos nos últimos episódios, mas também tem vários projetos internos, né, de capacitação de jovens, de menor aprendiz, trainee, enfim. Exatamente. Você desse a dica aí para o pessoal aí que está querendo ingressar na área, você como professor, você como profissional que entrou como estagiário e hoje é gerente lá da área de redução. Então, assim, eu acho que muito importante você ter passado um pouco da sua história para nós e falar um pouco a dica que você dá para esse pessoal. Isso mesmo. Não, ótimo, Jorge. Obrigado, assim, espetacular, agradeço demais. É uma honra, tá? Poder participar. Então, assim, no início... Nossa, a honra é toda. Não, então, no início, assim, nós não vamos poupar esforço aqui, né, para difundir esse trabalho, né? É um trabalho importantíssimo, gente. É um trabalho único na nossa siderurgia. Eu sou fã, sou fã de podcast. É uma forma de comunicação moderna. Sim. Eu acho que as formas tradicionais vão ter que se atualizar muito rapidamente, porque a gente consegue, de maneira muito ágil, né, levar um conhecimento, apresentar as pessoas de maneira muito eficaz, né? A gente está vendo isso, os canais digitais hoje, essa forma podcast, é muito interessante. Eu gosto muito de correr, né? Eu corro... meu longão, né? Sempre ouvindo algum podcast também, né? Então, a gente aproveita o tempo, né? Você está de parabéns, tenho certeza que vai ser um sucesso, não tenho dúvida, né? Você vai, cada vez mais vai ter apoio aqui. E você é pioneiro, você tem que ressaltar, né? Você e a sua equipe, parabéns mesmo. E como, para finalizar, e como dica, um detalhe, a gente espera depois vir também mais vezes, não tenha dúvida, vamos trazer mais profissionais, já autoconvidando, porque achei muito legal. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto. Nós não falamos de alto forno ainda. Nós não falamos de regenerador, nós não falamos de canal de corrida. Que é o interessante, né, Jorge? Nós só falamos da sua trajetória, que eu acho que inspira muito, né? Você é um profissional que é referência para nós. Então, o primeiro bate-papo é esse aí, mas nós vamos voltar aqui para falar muita coisa técnica, muita coisa maçante mesmo da área técnica. Que eu acho que é experiências nossas que nós vivemos juntos. Contar história e piada. Eu lá, eu aqui, você lá, eu aqui, você lá. A gente tem muita... Tem. Já trocamos... Muita figurinha ainda para compartilhar com a turma. Muita figurinha para trocar ainda. Mas assim, como dica, só para finalizar, acho que isso é importante, né? Fica legal. Que a gente aconselha? Primeiro, gente, assim... O jovem... Hoje a gente tem que ser muito curioso. Muito curioso, ir atrás, entender, estudar. Acho que estudar é muito importante, a gente aprender coisas novas. Não é e hoje não é aquele estudo maçante de ficar sentado, lendo, assim, o estudo é dinâmico, é o tempo todo. Conhecimento, ir atrás do conhecimento. Eu acho isso fundamental, tem que ser curioso, querer aprender. E aprender coisas distintas, igual eu falei, eu dei um exemplo aqui que a gente aprofundou um pouco mais, como é que tudo é muito... Você trabalha com várias interfaces. Para trabalhar com diversas interfaces, você tem que conhecer um pouquinho de cada uma. Não tem jeito. Tem que ser curioso, ter essa habilidade, ser dinâmico e principalmente, para fechar também o que eu acho aqui, não é uma palavra que eu uso, converso muito com os colegas internamente da equipe, vão trabalhar trabalhem sempre de maneira colaborativa, né? A gente tem que ser colaborativo com os colegas, com as pessoas, com todo mundo, né? Sim. Com os stakeholders todos, né? Tem que trabalhar, atuar de maneira colaborativa, que dessa forma não tem dúvida, né? Todo profissional vai ter sempre muito sucesso. A gente nunca faz nada sozinho, né? Tem que, assim, e nem precisamos fazer nada sozinho, né?
não custa nada e é até melhor que a gente faça sempre em parceria com outras pessoas. Isso é muito importante. Isso é a mensagem que a gente deixa aí. Muito obrigado. Tá aí, parabéns pela dica, porque não precisa nem de complementar mais nada, falou tudo. Ser curioso, né? Perguntar o porquê disso, porquê daquilo, como que veio isso, como que faz isso, né? A pessoa ter fome. Eu estava conversando com o Gunter, que é o número 1 do mundo em convertedores, e ele falou que a pessoa tem que ter fome de aprendizado, fome de querer conhecimento, mais conhecimento, porque à medida que quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe nada, né? Exatamente. Eu vejo alguns profissionais aí falando, eu já sou especialista nisso, eu já sou isso, eu já sou aquilo, eu não preciso estudar mais. Vamos fazer o curso de pós-graduação lá na PUC, gente, um curso bacana, né? Não precisa disso não, já sei tudo de refratário. E agora ele tá melhor ainda que o jovem tá lá também, né? Como professor, né? Aí eu falo assim, que inocência, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Exatamente. Então, ter humildade também, né? Para reconhecer que a gente tá sempre precisando de ter conhecimento, sempre buscando mais, com muita curiosidade. Então é isso. Legal. Muito, muito bacana, Luiz. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Aceitou de imediato, elogiou bastante. Eu fico muito lisonjeado. Vamos precisar muito de apoio, sim, né? É um projeto que está começando agora. A gente precisa do apoio das indústrias, do apoio das empresas, né? Que estão aí no setor do aço, tudo. E, mais uma vez, muito obrigado. E queria pedir para você que está aí nos assistindo para não se esquecer de se inscrever no nosso canal, né? Ativar as notificações, dar o seu like aí, aperta aí o joinha e compartilhe para o máximo de pessoas possível para passar para todo mundo essa história maravilhosa do Aloysio aí, para todo mundo conhecer, para todo mundo se inspirar e saber como é que funciona toda essa cadeia produtiva do aço, do refratário. O Aloysio aqui passou para a gente aqui a história bacana dele aqui, todo esse processo na RHI Magnesita. Parabéns mais uma vez pelo profissional que você é, pelo professor que você é, pelo colega que você é. Você inspira a gente, você é referência para a gente. E para nós foi um prazer receber você aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Não, prazer é nosso. Obrigado. Excelente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigado. Até o próximo Steel Podcast. Isso aí.